Agora a gente tem que ver como que o postulado da antissimetrização se relaciona com consequências físicas ou com resultados de medidas. Né? Uma dessas consequências físicas é o princípio de exclusão de Pauli. Ele é uma consequência desse, a gente pode ser obtido a partir desse postulado. E o que ele diz? Né? Ele diz que um átomo multieletrônico, você nunca pode haver mais de um elétron ocupando o mesmo estado quântico. Tá? Então, não pode haver mais de um elétron no mesmo estado. Ora, isso é direto, né, do que a gente já tinha visto, porque como se tratam de férmions, a gente sabe que a função de onda total tem que ser antissimétrica. Esse é o postulado. Então aqui eu escrevo o postulado. Se eu tenho dois elétrons, a função de onda tem que ser escrita como um produto antissimetrizado, partícula 1 em alfa, partícula 2 em beta, menos partícula 2 em alfa, partícula 1 em beta. Se os elétrons 1 e 2 agora estiverem no mesmo estado, então se eu colocar alfa igual a beta, lembra que esse é o símbolo que eu usei para identificar o estado. Se alfa é igual a beta, eu estou no mesmo estado. O que acontece com o psi de t? Ora, se alfa é igual a beta, esse termo fica igual a esse. Então é como se fosse só alfa, né? Psi alfa 1, psi alfa 2, psi alfa 2, psi alfa 1. Isso é igual a isso. 1 menos isso é igual a zero. Então psi de t seria igual a zero. Identicamente nula. Isso não pode ser, porque se for identicamente nula, eu estou dizendo que eu não tenho partícula nenhuma. E eu sei que eu tenho duas partículas. Então isso não pode acontecer, o que significa que de fato eu tenho uma impossibilidade, né, de colocar dois elétrons no mesmo estado. Né? Então tá, essa é uma das consequências físicas que a gente vê tem relação com um resultado conhecido, né, experimental, que está por trás de toda a distribuição dos elétrons nos níveis atômicos. E fica uma pergunta agora, como que eu vou construir essa função de onda total antissimétrica? Né? Porque ela é composta de uma parte espacial e uma parte de spin, como a gente tinha visto. Né? Alfa e beta são estados. Estados, né, significa que eu tenho a parte espacial, vamos dizer, uma forma para o orbital que eu posso identificar aqui com uma letra agora do nosso alfabeto, como psi-A, psi-B, e uma parte de spin. Né? O elétron tem spin semi-inteiro, né? Um meio. Né? E aí, a orientação desse spin ele pode ser mais meio ou menos meio. Né? Então eu tenho um S igual a um meio, e esse ms a gente viu, né? É menos meio e um meio. Né? Isso caracteriza o spin do elétron e o define como um férmio. Espacial e spin eu estou chamando de, quando eu identifico as duas partes, né, eu estou chamando isso de um estado com a letra alfa e com a letra beta. Então, como que eu separo a parte espacial e spin? É um produto, né? E esse produto tem que ter o resultado final antissimétrico, porque férmions têm a função de onda total antissimétrica. Então, eu vou construir a parte espacial e parte de spin e vou juntá-las, e o resultado de juntar tem que dar uma função de onda total que seja antissimétrica. Tá? Então vamos começar com a parte espacial. A parte espacial é muito parecida com o que a gente já fez. Eu posso fazer uma parte espacial simétrica, escrevendo 1 sobre raiz de 2. Lembra que a parte espacial está com as letras do nosso alfabeto. É a forma do orbital. Imagina isso uma função que eu vou fazer um gráfico delas no espaço tridimensional. Então eu tenho 1 sobre raiz de 2. Vou chamar de psi-A 1, psi-B 2, menos, não, simétrico, então tem que ser mais, psi-A 2,
psi_b1. E se for antissimétrico, então fica claro que eu vou ter algo muito similar, só trocar o sinal menos por mais. Então eu coloco psi_A1, psi_B2 menos psi_A1, psi_B2. Ora, mas eu não falei que os férmions têm que ter função de onda antissimétrica? Por que eu estou fazendo simétrica e antissimétrica? Lembra, essa é só a parte espacial. Se eu coloco uma função espacial antissimétrica, o spin tem que estar numa forma simétrica, porque antissimétrico vezes simétrico vai dar antissimétrico. Se a parte espacial for simétrica, o spin vai ter que assumir uma forma antissimétrica, porque o simétrico vezes o antissimétrico vai dar antissimétrico. E o meu postulado faz referência à função de onda total, o psi de t. O psi de t total tem que ser antissimétrico. Então eu construo essas combinações simétrica e antissimétrica para a parte espacial e trabalho agora a parte de spin. Então, a orientação de spin para uma partícula de spin meio, como elétron, pode ser mais meio ou menos meio. Em relação ao eixo z arbitrário, como nós vimos, né? O sz, vou colocar aqui. Eu tenho um sz ao longo de um eixo arbitrário, que vai ser um ms h bar, né? E esse ms pode ser mais ou menos meio. Então, isso é mais h barra sobre 2 ou menos h barra sobre 2. Então, fica fácil imaginar como que eu vou fazer. Olha só, uma combinação antissimétrica pode ser formada por uma única possibilidade, que é a que eu escrevo aqui agora. Uma normalização. E eu faço aqui nesse parênteses, eu vou atribuir os números, os valores de ms. Para a partícula 1, é a primeira posição nesse parênteses, a partícula 2, a segunda posição no parênteses. Se eu ponho aqui o sinal menos, inverto aqui, ó, é como se eu estivesse falando assim, partícula 1 com 1 meio, partícula 2 com menos meio. E esse lado de cá, partícula 1 com menos meio, partícula 2 com 1 meio. Ora, o que acontece se eu troco os índices? Se partícula 1 vira 2, 2 vira 1. Então, este parênteses vira este parênteses. E esse vira esse. É como se eu tivesse A menos B, tem B menos A. Então, eu troco o sinal. Essa é a antissimétrica. Só tem uma possibilidade com esses dois parênteses, né, com esses parênteses assim, para fazer uma coisa antissimétrica. Então, como tem uma possibilidade, eu chamo esse estado de spin de um estado singleto. Isso é para distinguir das possibilidades simétricas, que na verdade são 3. Então, como é que eu construo a parte de spin simétrica? São 3. Eu posso escrever assim, olha, 1 meio e 1 meio. Põe a partícula 1 com 1 meio, a partícula 2 com 1 meio. Troca a partícula 1 com 2. Este vira esse vira esse, não muda nada. Então, isso é simétrico, né? Eu posso também construir assim, ó, as duas com menos meio. É claro que se eu trocar 1 com 2, 2 com 1, só troco as posições desses dois menos meio, como eles são iguais, não muda nada. Então, são duas possibilidades simétricas. Mas tem uma terceira. A terceira é escrever assim, ó. Eu ponho a primeira com 1 meio, a segunda com menos meio. Aí ponho esse sinal aqui, mais. E aqui eu ponho menos meio. E aqui eu ponho 1 meio. O que acontece se eu troco 1 com 2? Partícula 1 vira 2, 2 vira 1. Esse parênteses vira esse. Porque aqui a partícula 2 está com menos meio. Agora a partícula 1 vai estar com menos meio. E esse parênteses vira esse. Então eu vou ter A mais B. Mas aí se eu troco, então fico B mais A, que é a mesma coisa. Então aqui, uma possibilidade, duas, três. São 3 possibilidades para isso. Eu chamo isso de um estado tripleto. Porque são 3. Então, se eu tiver numa dessas situações de spin, eu vou ter que ter uma função espacial antissimétrica. Porque antissimétrico vezes simétrico dá antissimétrico, como o postulado exige. Se eu estiver nessa situação de spin, que é antissimétrica, eu vou ter que ter a parte espacial simétrica para o produto ficar correto. Tá? Então, eu tenho essa construção, né, do estado da função de onda total, separando a parte espacial da
parte de spin, e impondo o postulado de que a função de onda total tem que ser antissimétrica porque se trata de férmions. E isso acontece porque são partículas indistinguíveis de spin semi-inteiro e os resultados quaisquer mensuráveis não podem depender da troca de índice. Né? Esse é o resumo de tudo que a gente viu aqui sobre essas partículas idênticas por enquanto.